Muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, recentemente saiu uma matéria, aí, tanto na internet quanto na mídia aberta, aí, né, nos jornais de TV aberta, que uma região, um grande pedaço de terra em Belo Horizonte, que supostamente seria propriedade da União, teria uma parte de terras distribuídas entre grupos revolucionários, tipo MST, Quilombola, né? E recentemente, então, esses grupos, MST, Quilombola, Comissão Pastoral da Terra e outros grupos desse tipo, passaram a invadir, ou seja, tentando antecipar a sua posse, né? E nesse processo começaram a invadir terras, fazendas, né? Terras que já têm proprietários e que foram adquiridas legalmente, né? E que constituem propriedade de famílias que estão lá há 30, 40, 50 anos lá, né? Ou seja, pessoas de bem, pessoas honestas que compraram legalmente e que produzem aí toda uma série de gêneros de primeira necessidade para o país. Então, e esses grupos, né, esses grupinhos revolucionários que não trabalham, mas que só agem conforme a sua pauta e a sua doutrina, estão invadindo, destruindo, saqueando coisas, porque eles estão roubando, e ainda destruíram uma parte da região lá. Eles atearam fogo a uma parte da mata. Segundo a reportagem dessa Band News, ou Band Fake News, um helicóptero estava lá sobrevoando e tinha uma área toda devastada lá. E são os grupos, esses tipos, MST e Quilombola, que estavam lá. Quer dizer, é claro que isso tudo, o MST é basicamente criação do governo Fernando Henrique, mas tudo isso foi intensificado pelo governo PT. E agora, né, essa bomba aí vai estourar na mão do próximo presidente. E não sei se conseguirão resolver. A questão é a seguinte: não bastando esta matéria, a matéria seguinte, a reportagem seguinte na Band Fake News, na verdade, era a vez da sabatina em torno do suposto presidenciável Guilherme Boulos, líder do MTST. E ali os discursos dele foram mais ou menos assim, tentando justificar as invasões o tempo todo, justificar a existência de grupos de sem terra, né, de quilombolas, enfim, de todos esses grupos revolucionários que não estão aqui para produzir nem para trabalhar, estão aí para acabar com a propriedade privada e fazer o país tudo numa nação totalitária comunista. Ele fez um apelo ali, todo dramático, sobre famílias que não têm condições de adquirir uma propriedade, um imóvel. Ele disse que ele pessoalmente conheceu muita gente que trabalhou 30, 40, 50 anos e nunca conseguiu, né, adquirir uma propriedade, e que muitas vezes tem que abdicar de pagar o aluguel para dar de comer para os seus filhos, e essas pessoas acabam ficando sem teto e acabam tendo que recorrer a invasões, né, ou ocupações de lugares ociosos, vamos dizer assim, terras ociosas ou, né, estabelecimentos, né? Enfim, só que se a gente pegar bem, será que metade do país é feito de grupos sem teto? Qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sobre a história da esquerda aqui no Brasil sabe que o MST, e assim como grupos relacionados a ele, o MTST, Quilombola, Comissão Pastoral da Terra, eles não estão trabalhando em prol de pessoas desfavorecidas, porque esses grupos de pessoas sem teto são muito pequenos aqui no Brasil. São pequenos, e dentro desses grupos ainda você tem uma série de picaretas que estão ali para tirar proveito, para conseguir posse de mais terras. Tudo isso, você tem coleções de matérias denunciando isso aí. Matérias escritas e flagrantes em vídeo. E outra, quem disse que grupos como o MTST estão ali para dar acolho a essa gente? O que eles estão tentando, a índole de grupos desse tipo, é só é tentar acabar com a propriedade privada. É só isso, né?
invadir lugares onde se produz, onde se trabalha, para tomar esse lucro para si. E tomar posse da coisa. E acabar com a noção de propriedade. Claro que é uma coisa que não vai funcionar aqui no Brasil nunca. Só que eles estão causando prejuízos a muita gente. Muita gente está pagando pato por causa disso. E não é porque nós, tipo eu e você, não estamos sofrendo esse tipo de coisa que nós não devamos nos preocupar e nos informar a respeito disso. E passar a informação adiante. Isso é uma coisa séria. Tipos como Guilherme Boulos, esse é um delinquente. Realmente. Vamos pegar, olha, pega o sobrenome de todo esse pessoal petista, esquerdista. É Boulos, Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Dias Toffoli, o Lindbergh, Farias. Essa gente não tem... Olha, vejam os sobrenomes dessas pessoas. Isso aí não é gente pobre. Essas pessoas vêm de famílias de boa condição. Essas pessoas são bem formadas. As pessoas estão só... se engajaram em grupos de esquerda para o quê? Né? Tipo, Partido dos Trabalhadores, ou qualquer partido que tenha essa natureza. Eles estão lá para se dar bem, para se autopromover, para falar em nome das massas, mas na verdade eles não conhecem as massas, não conhecem a real necessidade. Eles estão interessados em uma revolução, eles estão interessados em praticar, né, política e culturalmente o comunismo. É nisso que eles acreditam, né, numa revolução proletária, numa revolução campesina. Eles acreditam em se instituir um regime totalitário, onde ninguém tem a propriedade. Né? E todas as pessoas tenham que curvar a sua cabeça para o Estado, e não para Deus. Então é claro que isso é um perigo. É claro que tudo isso que está acontecendo agora ali em Belo Horizonte, isso é culpa, né, de governos de esquerdistas aqui no Brasil, sobretudo do PT, e essa coisa, mesmo que ela não chegue a se efetivar aqui no Brasil, ainda assim ela vai produzir muito prejuízo, tanto para as pessoas que estão produzindo, quanto para as pessoas que usufruem dos produtos, dos gêneros que são ali produzidos. Então as pessoas têm que se ligar, têm que estar antenadas nisso aí e jamais apoiar esse tipo de coisa.